professora de Relações Internacionais da SPM. Professora Denilde, boa tarde. Boa tarde. Professora, desde o início desse conflito na Venezuela, se fala muito do apoio dos militares a Maduro, é o que estaria sustentando ele no poder, apesar da pressão da população e apesar da população viver numa situação limite de penúria, de falta de produtos básicos, de alimentos, inflação disparando, desemprego. Como é que a senhora vê a situação hoje? Há condições de Guaidó conseguir garantir o apoio necessário dos militares para assumir de fato o poder? Olha, essa acho que é a grande questão que colocada hoje. De fato, a gente percebe uma mudança não só do Guaidó, mas já quando ele fez a declaração de algumas forças, a liberação também do Leopoldo López, que estava preso pelas forças do Maduro, então também uma indicação de que de fato ele teve apoio de forças militares, mas a gente tem que entender que é um quadro muito complexo na Venezuela e mesmo os militares pode ser que estejam bastante divididos. Aqueles que têm ainda uma ligação ideológica com o regime Maduro e se beneficiaram por muitos anos do regime, e aqueles que estão percebendo que a situação está cada vez mais caótica interna, a pressão internacional é muito forte, as sanções têm feito com que haja mais dificuldade de ação dos grupos internos e de conseguir, de fato, recursos para o país. Então, hoje o que a gente percebe é que as declarações hoje mostram que, de fato, a gente pode ter tido aí uma divisão clara entre os grupos. A grande questão é saber o quanto o Guaidó teve de apoio e se, de fato, esse apoio vai se sustentar aí ao longo desse processo. Mas ainda há muitos questionamentos e eu acho que uma certa cautela também entender como que esse quadro vai se compor aí ao longo do dia. A gente teve aí um período de algumas semanas em que dava a impressão que Guaidó estava mais quieto, que não havia uma ofensiva maior, a situação ficou meio acomodada, aparentemente, apesar das notícias muito negativas que ainda vêm da Venezuela, especialmente nesse ponto que eu falava aí da penúria da população, mas aí de repente veio essa situação em que parece que ele estava montando uma estratégia para a ofensiva, né? O que dá a entender que sim, acho que essa não só a estratégia de conseguir o apoio, havia claro de que no caso do Guaidó e da oposição, ela precisava desse apoio dos militares, porque a oposição ela não tem condições de se contrapor às forças armadas. A gente tem que entender também que o governo do Maduro, além dos militares, tem a Guarda Nacional, que ainda é uma forte aliada, e também as milícias que foram aí armadas ao longo dos anos. Então, a oposição, ela de fato precisa da legitimidade do exército, das forças do exército, para conseguir se contrapor ao regime Maduro. Então, provavelmente esse processo foi negociado, ou começou a ser negociado aí ao longo desses meses. A gente também tem que considerar que a situação de penúria, como você colocou, é cada vez pior, né? A gente tem uma situação quase caótica em termos de abastecimento, de atendimento médico. Então, isso também tem forçado as forças militares a pensar em alternativas que possam aí viabilizar esse processo de transição e a mudança de fato do regime. Agora, professora, esse apoio de parte dos militares a Guaidó não poderia levar a Venezuela a enfrentar aí uma guerra civil mais prolongada, que aí se chegaria no limite mesmo de violência, além das dificuldades que a população enfrenta por questões econômicas? Sim, essa é o grande temor, essa é a grande preocupação, acho que internacional, de que as diferenças e as disputas entre os grupos armados leve a uma guerra civil.
E por isso a necessidade do Guaidó de ter um apoio maciço dos grupos militares, das Forças Armadas, que seria de fato para conter qualquer investida de grupos que possam aí apoiar ainda o regime Maduro. Então, esse é um cenário que a gente não sabe se vai se concretizar ou não, mas é um cenário possível. As forças internacionais, os países têm reafirmado a necessidade de ser feita essa transição de forma pacífica. E com isso garantir aí que a sociedade sofra menos, já que ela já vem aí num processo de perdas não só econômicas, quanto sociais, humanitárias. Então há também, do ponto de vista internacional, uma pressão para que a oposição, ao fazer esse processo e realmente conseguir esse apoio, consiga estabelecer de forma democrática. Agora, professora Denilde, há um risco do lado de Guaidó, se ele não tiver uma articulação bem feita, com apoio dos militares, dele chegar a ser preso. E aí eu queria saber como é que a senhora vê o apoio internacional, porque por enquanto nós temos apoios formais, inclusive por parte do Brasil. Sim, os apoios são formais e são apoios que reforçam a questão constitucional e